Olá, amigos, olá, amigas. Mais uma vez aqui com vocês no mais um episódio do Pode Sanear, podcast da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, ABS-RJ. E hoje, trazendo aqui uma presença ilustre e que destoa um pouco inicialmente daquilo que a gente tem feito sempre com vocês, mas destoa de propósito. Quando a gente diz destoa, é porque ele vem da área publicitária. Ele não é engenheiro, não é uma pessoa que lida diretamente com a engenharia como um todo, seja saneamento, mas dentro da área dele, vocês vão conhecer melhor, dentro da área dele, eles desenvolvem também uma série de projetos ligados à área de saneamento, segurança hídrica e tal. Então a gente vai trazer aqui para conversar conosco hoje o Rafael Ponzi. Isso aí. Que é o homem do Clube do Empreendedor. Isso aí. Rafael tem lá no Clube do Empreendedor uma série de atividades. Explica pra gente, Rafael, mas antes de explicar, diz para mim uma coisa, como é que você entrou nesse processo e hoje está aí trabalhando com a parte mais social, com impacto social? Como é que chegou nesse resultado de hoje, né? Fique à vontade. Muito bem. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer nosso. O empreendedorismo ele perpassa todas as áreas, segmentos, né, de mercado. Então é importante a gente falar um pouquinho em todos os lugares. Eu acho que é importante. E falar o seguinte, eu cheguei nesse lugar porque, bom, fui impactado... Primeiro diz como é que você virou publicitário. Publicitário? Como é que... Bom, essa escolha de publicidade... a escolha da publicidade é uma escolha que você ainda faz muito jovem, né? Primeira graduação. Sou publicitário formado pela PUC, Publicidade e Comunicação na PUC Rio. E depois eu fui buscando também ter outras especialidades, né? E aí fiz uma pós em administração de empresas, depois eu fiz um MBA em gestão de projetos, né? Com muitos engenheiros, inclusive, a gestão de projetos, bastante engenheiro. E aí eu fui caminhando com algumas empresas, aí tem um percurso aí interessante com algumas empresas que eu abri. Mas aí essa última empresa que eu abri foi a Clube Empreendedor Brasil. É uma empresa feita para juntar empreendedores, conectar empreendedores, para ter também um networking que a gente chama de networking relacional. Não é o networking transacional, aquele que você encontra com um objetivo específico para fazer algum tipo de negócio. É um networking onde você se relaciona, conhece pessoas, faz ali conexões reais, né, de pessoas mesmo, e a partir dali você fala do seu negócio, entende o que a pessoa faz também, a pessoa te indica para outra pessoa, e aí você cria ali uma rede de, vamos dizer assim, de apoio, né, do seu negócio, que as pessoas te indicam, te conhecem e por aí vai. Então, a gente foi caminhando com esse Clube Empreendedor Brasil, com diversos workshops, palestras e eventos e projetos. O primeiro projeto que chegou para a gente foi um convite que eu recebi para fazer capacitação de nanoempreendedores em comunidades, para falar de microcrédito. E fomos nessas comunidades, falamos sobre microcrédito e levamos o microcrédito sem nenhuma análise de crédito, sem juros, um parcelamento de até 24 vezes com 3 meses de carência. Acharam até que era algum tipo de golpe, né? Mas como era um projeto social muito legal, o Banco Acredita, a gente conseguiu passar por esses primeiros obstáculos e conseguimos emprestar dinheiro para muita gente que precisava de dinheiro. Né? Como o Mohamed Yunus diz, o dinheiro é o oxigênio do empreendedor. Então a gente chegava lá com esse microcrédito para as pessoas e, além de emprestar esse dinheiro, a gente também acompanha as pessoas. A gente fica 24 meses, na verdade, 27 meses com a pessoa, junto conosco, fazendo landing page, fazendo produtos, ajudando em serviços, fotografias profissionais, mentoria de finanças, mentoria de marketing, tudo que possa agregar no negócio daquela pessoa para ela não só conseguir pagar o seu empréstimo, mas também melhorar a qualidade do seu negócio. E foi aí que a gente entrou no mundo de projetos. Então, a partir desse projeto, a gente começou a fazer outros projetos também. E aí o clube, hoje, a base do clube tem 4 pilares. O primeiro que é o espaço que a gente tem, uma sede muito bacana lá, que você já conheceu a gente, foi muito legal. E a gente também aluga os espaços, faz eventos de fora.
A gente tem também a nossa comunidade empreendedora. Então, esses empreendedores que são sócios hoje do Clube Empreendedor Brasil, eles podem utilizar o espaço e também tem eventos online, eventos presenciais, gratuitos, onde eles podem fortalecer suas conexões e seu networking relacional. A gente tem a terceira, que é os nossos grandes eventos. Então, a gente faz eventos grandes, como o Comexlog, que é um evento de comércio exterior e logística, Fórum de Soluções do Porto Maravilha, que a gente traz as maiores empresas do Porto Maravilha para conversarem, trazerem soluções para aquele espaço do Porto. E finalmente, o quarto pilar, que hoje é muito forte, é a gestão de projetos. Né? Eu já sou gestor de projetos e aí englobei isso dentro da empresa do Clube Empreendedor Brasil. E a gente tem projetos muito legais de impacto social e econômico, onde a gente vai para a comunidade, para a periferia, para favelas, levar capacitação empreendedora, levar cultura. E isso tem mostrado um caminho muito forte e é o caminho que eu digo que é a saída para muitos problemas de hoje. Porque o Timmons falou isso em 91, e eu repito em todo lugar que eu vou, que é o que a Revolução Industrial foi para o século passado, o empreendedorismo é para esse século. Então, a gente leva essa ferramenta para essas pessoas, capacita essas pessoas, acompanha, dá microcrédito. É um trabalho robusto que a gente faz para alavancar os negócios e levar dignidade para as pessoas que estão nesses locais complicados, né? Vamos dizer assim. É legal, é isso aí. É essa ideia que a gente procura também quando a gente faz os projetos de saneamento, né? Não tão completo quando vocês que têm todo um acompanhamento. Nosso acompanhamento é um acompanhamento mais específico. Agora, eu te pergunto o seguinte, você consegue fazer alguma relação entre o desenvolvimento do projeto que você faz de impacto social e uma relação que possa existir entre as condições de saneamento, condições de meio ambiente, a qualidade de vida das pessoas? Como é que flutua isso? Isso tem uma relação direta? Tem uma relação direta. Quando eu fui convidado para vir aqui, eu dei uma estudadinha um pouco a mais, mas já vejo isso no meu dia a dia na gestão de projetos que a gente faz. Então, a gente tem projetos com grandes empresas. A primeira coisa que eu aprendi é o seguinte, quando você investe R$1 numa comunidade de microcrédito, por exemplo, geram R$4. Um dinheiro geram 4 dinheiros. E quando você investe em saneamento, você economiza 4 na saúde. Então, imagina só esse combo legal. Você entra com saneamento básico, né, segurança hídrica, vamos dizer assim, e microcrédito. Você está economizando 4 e gerando mais 4. Então, é um saldo muito positivo. Então, isso já é uma coisa muito interessante. A outra é uma comunidade que não tem segurança hídrica, que não tem saneamento básico, né, estrutural. Você não tem condições para empreender tão bem quanto você tem numa outra. Principalmente na área da alimentação, né? Mas não só ligado à área da alimentação diretamente ao produto ou ao serviço, mas também na qualidade de vida das pessoas. Pessoas que não têm saneamento, elas não têm saúde. Pessoas que não têm saúde não empreendem. Né? E a gente vai vendo todos esses gatilhos que vão surgindo na questão do saneamento. Né? Então, coisas que a gente tem também estudado para levar para grandes empresas como é que é essa sensibilização de uma comunidade quando a gente vai falar de uma obra estruturante de saneamento. A obra de saneamento, que você obviamente sabe muito melhor do que eu, é uma obra grande, né? Vamos dizer assim, uma obra faraônica, né? E depois ela some, ela fica só debaixo da terra, né? Às vezes até nem é faraônica, às vezes até é simples. Até simples, né? Pois é. Simples. Mas incomoda, né? Claro. E as pessoas de vez em quando não entendem essa importância. Então, como a gente já tem esse background, vamos dizer assim, de empreendedorismo e de comunidade e da escuta social, dessa escuta urbana, dessa análise territorial, a gente já engloba nesses nossos serviços e a apresentação de projetos essa sensibilização, que a gente explica essa grande importância para as pessoas que estão ali na frente, juntando a comunidade, trazendo lideranças comunitárias, explicando por que é importante, por que é importante ter uma conta de verdade, os benefícios de ter uma água sem ser de gato, né? Uma água vindo direto, a importância de não jogar o lixo num rio que porventura esteja por ali, e por aí vai, para melhorar a qualidade de vida, junto com a qualidade de trabalho daquele ambiente. Do que vai ter ali
para gerar negócios. Então, isso tudo faz muito sentido. A gente tem uma escuta muito... A gente é voltado muito para a escuta, sabe, presidente? A gente fala muito sobre... Primeiro, a gente tem que entender o que as pessoas estão sentindo, o que elas querem, quais são os anseios, para aí depois, sim, oferecer para elas o que elas estão realmente querendo e precisando. É pesquisa, né? É a grande pesquisa que a gente faz inicialmente, territorial, para poder entrar com as soluções. Então, assim, você vai vendo que tem uma relação muito grande ligada à qualidade de vida. E outra coisa é a seguinte, né? Bom, entrando num assunto um pouquinho mais delicado, né? O poder paralelo nas comunidades, né? Eles, primeiro que hoje em dia, todos eles cobram taxas, né? Para qualquer tipo de coisa. E aí tem que ter uma negociação muito bem feita para as tais tarifas sociais. E o que a gente identificou na maioria das comunidades, não foi um estudo direto, mas foi uma coisa que foi ali orgânica, que a gente foi sentindo, existe uma aceitação maior no pagamento de uma tarifa social na questão do saneamento do que, por exemplo, na questão de iluminação, na questão de luz, de energia. Porque parece que o gato, aí você vai dizer melhor que eu, hídrico da água, não funciona tão bem quanto um gato, por exemplo, de energia. É isso? É, mais ou menos, depende. Tem que ter de vez em quando... Depende do local, da altura. Mas geralmente... Tem lugares que o da água é bom, o da energia é ruim. E por aí vai. Às vezes um dá para atender, esticar um pouquinho mais, o outro não dá. O que a gente viu da última vez de exemplo foi que toparam mais pagar o da água. Sim. Talvez porque o da água fosse um pouco mais difícil para eles. Para eles, naquele local ali, né? Local. Exatamente. E o da energia ainda está em negociação. Talvez seja mais fácil. Enquanto a energia não começar, a luz vai começar a cair um pouquinho. Enquanto não aperta o calo. Né? É isso. Mas então, é triste. Então essa relação muito com... O projeto de impacto social hoje é o grande barato, assim. Eu acho que eu estou adorando, não só por ser um mercado que está em crescimento, em franco crescimento, mas e por ser um propósito também, eu acho que é um propósito meu levar o empreendedorismo para todo mundo e a qualidade de vida e vida digna e etc. Mas por estar surgindo aí um setor que, de novo, mencionando o Yunis, é o setor 2,5, que é entre o segundo setor e o terceiro setor. Sim. É um ambiente onde a gente faz um trabalho social de impacto considerável, tendo obtenção de algum lucro para ter um negócio sustentável. São negócios sustentáveis a partir de negócios de impacto. Antigamente, o terceiro setor, ele fazia sem visar nenhum tipo de lucro, era uma coisa meio de graça, uma coisa meio voluntária, aquele negócio, né, meio bicho grilo, às vezes, alguns muito sérios, mas hoje a gente consegue já transitar no meio. Então, por isso que surgem hoje cada vez mais empreendedores de impacto social. E o que é... Não tem nada melhor do que ser um empreendedor de impacto social, porque é um empreendedor que leva uma solução, melhora a vida das pessoas. Todos, na verdade, têm esse fundo, né? Mas é muito claro para o empreendedor de impacto social. É muito bom sentir o retorno. Né? Um retorno bacana, as pessoas mais felizes, as pessoas satisfeitas. A gente ouve as reclamações e traz as soluções. E no final elas veem que realmente valeu a pena e você é um empreendedor de impacto social. Olha que bacana. Você faz o bem e tem um negócio sustentável. É legal. Né? Eu acho que, fazendo os paralelos, né? No caso do projeto de saneamento, a gente tem o mesmo resultado. Depois você chega lá com toda a dificuldade, quando você bota óleo, você bota a água para funcionar, o esgoto para funcionar, e você vê, principalmente com água, né? Que é uma necessidade maior, porque a pessoa precisa tomar a água. Então, você vê o sorriso das crianças, o sorriso das pessoas, é uma coisa que realmente realiza muito para quem faz. No caso, eu que passei a vida inteira fazendo isso. Mas é muito legal. Agora, e vocês trabalham muito com comunidades também? Isso, né? Bastante, nos projetos. É a maior gama de projetos que vocês têm? É junto às comunidades? Isso. A gente tem, vamos dizer assim, um produto que é o membro premium do Clube Empreendedor. Esses são pequenos empreendedores, micro e pequenos empreendedores. E temos também os projetos sociais, que esses projetos sociais realmente são voltados para áreas carentes, favelas, periferias, etc. Os projetos sociais
100% são para esse público, né? Agora, o que é legal do clube é o seguinte, a gente consegue misturar tudo. Então, a gente coloca o pequeno empreendedor conversando com aquele que é da periferia, que ele vende um para o outro, ele pode fazer negócios, eles podem se indicar e essa mistura tem dado muito certo, tem sido muito bacana. Uma coisa interessante de projetos é que uma coisa que a gente já está estudando lá dentro, até para levar para outros lugares, o que a gente descobriu também, inicialmente, com um estudo um pouco mais superficial, é que na hora que se instala uma rede de esgoto, vamos dizer assim, o last mile, né? A última Sim. coisinha ali que entra na casa da pessoa, às vezes não é feito, né? A pessoa que tem que fazer. E por que às não? Vezes. Né? Algumas vezes. Pelo que a gente tem visto aqui, bastante vezes, né? Há um tempo atrás, praticamente faziam tudo. Eles é que tinham que fazer. Eles botavam na casa da pessoa. Não, eles moradores. Moradores eles é que ligaram. Tudo. Isso, tá, tudo bem. Com o passar do tempo, começou a acontecer isso. As empresas começaram a sentir essa dificuldade, que as pessoas não ligavam e ficavam daquele jeito mesmo. Perfeito. Aí passaram a ligar. Hoje, o impedimento maior é que muitas vezes ele não quer que você entre, que vai quebrar e não vai ficar igual. Seja na comunidade carente, seja na comunidade mais urbanizada. Sim, entendi. Pois é. E aí, por que não criar um negócio onde os moradores locais podem empreender nesse segmento? Sim. A gente fazer uma capacitação junto com a empresa de saneamento para capacitar empreendedores para fazer essa ligação. É um negócio, pessoas que são da comunidade, que as pessoas confiam, geração de renda e um trabalho contínuo. Vai fazer ligação, depois a empresa de saneamento pode vai sair dali, né, com as suas obras. E aí, para ter aquela continuidade, tem uma referência ali de uma pessoa que fez aquela ligação, que foi treinada pela empresa que está ali, que sabe o que fazer certo, o que não vai fazer certo, para colocar os equipamentos. O ideal é você pegar o pessoal local. É isso aí. É o ideal. Eu não sei como é que vocês fazem lá, mas é isso, né? Perfeito. Porque conhece todo mundo, sabe até o pessoal lá do tráfico que está lá por cima. Sim, eles se conhecem, sabem quem são. Sabe quem morador. Pode subir numa boa, pode instalar, fazer o que tiver que fazer. Pode falar com os moradores normalmente. É muito legal. Então, essa capacitação, aí você entra de novo em empreendedorismo. Capacitação de empreendedorismo, não só das habilidades técnicas, mas também da habilidade sociocomportamental ali daquela pessoa para lidar com um novo mercado, com um novo serviço e poder estar sempre se capacitando e melhorando a vida dali e gerando renda, que é legal pra caramba. Lógico. É isso aí. É o que dá sustentabilidade para o processo, né? Perfeito, exatamente. Nesse caso, principalmente. Você chegou a falar, mas me dá mais uma... Eu senti que a gente passou muito rápido nisso. Claro. Como é que funciona o Acredita? O Acredita é um projeto muito bonito, que eu realmente sou apaixonado pelo Acredita. Hoje eu sou estou diretor executivo do Instituto Acredita. Ele foi criado com o objetivo de realmente levar microcrédito a quem não consegue ter acesso a microcrédito. Porque é um banco? É um instituto. É um instituto sem fins lucrativos que a gente conseguiu abrir e ele pode fazer esse empréstimo mútuo, né, para a pessoa, e a pessoa retorna, o instituto paga lá seus impostos. Eu perguntei de propósito, que as pessoas é um banco. É um banco mesmo? Na verdade, a gente até pensou no início em fazer um banco. É um empresário bem grande que teve essa ideia e a gente discutiu bastante isso no início, né, na estratégia inicial. Só que são muitas regulamentações, é muita regulamentação, é muita burocracia demais para você ir no Banco Central e fazer um banco e etc. Ou entrar para uma fintech ou etc. Bom, agora então, falando sobre regulamentação com fintechs, com tudo, está cada vez mais complicado, né? Ainda mais agora. Mas já prevendo que teriam esse tipo de problema, a gente resolveu ficar no social puro. Vamos abrir um instituto, esse instituto vai ter como base esse empréstimo de microcrédito, né? E aí, usando aí realmente como um mútuo e a gente podendo receber de volta, mas também vai ter um trabalho todo por detrás disso, que é esse acompanhamento. Esse acompanhamento, assistência técnica especializada em todos os segmentos de produtos e serviços. Então, foi concebido dessa forma.
a gente começou a trabalhar, e foi engraçado, porque a gente começava a ir nas comunidades e falar com liderança. Quando a gente falava banco e microcrédito, a pessoa já ficava em pânico, porque ela já pensava que era já um empréstimo com juros exorbitantes, né? E hoje em dia eu não boto muita culpa nos bancos por conta dos juros, porque a própria sociedade regula um pouco os juros, né? Apesar que está demais. E a gente começou a ter esse receio de ser banco. Então a gente usou a palavra projeto, começou a usar a palavra instituto para atrair as primeiras, né? E era engraçado, porque a gente falava como é que eram as regras, né? Então, o que a gente falava? Olha, somos o Banco Acredita, a gente está aqui para acreditar no seu futuro, não está para investigar o seu passado. Isso era uma coisa muito interessante, porque a gente não analisava o crédito da pessoa, não analisava o passado. A gente queria saber o seguinte: qual é a sua ideia de ganhar dinheiro? Como é que você vai ganhar dinheiro? Em que você vai gastar esse dinheiro? E o que você pretende ser acompanhado aqui durante o projeto? E as pessoas olhavam e falavam: mas você não vai pedir mais nada? Não vai analisar nada? Como é que é isso? Teve um que chegou a me perguntar assim: mas isso é uma pirâmide? Não, não é pirâmide. Pirâmide você tem que me dar o dinheiro para te devolver mais, né? Eu vou te emprestar. Então, a gente caminhou no início, foi mais difícil, mas depois as pessoas entenderam. A gente começou a dividir as pessoas em grupos, então elas vinham toda hora para o banco, né, para a sede do banco, que é lá no Porto, também, ali junto com o clube, para poder entender, acompanhar, né? E a gente se baseou muito, a gente pegou o caso do Yunis lá em Bangladesh e tropicalizou e trouxe para o Brasil. Então, como é que ele começou, né? Tropicalizou é interessante. Exatamente, tropicalizamos e trouxemos. Porque ele fazia o seguinte, em Bangladesh naquela época, foi 70, 80, a miséria era muito grande ali em Bangladesh, né? Então, as mulheres não tinham nenhum dólar para comprar nada. Então, lavava-se roupa e fazia algumas coisas, mas não tinha dinheiro. E ele começou, ele mesmo, a emprestar $1, $3, $5 e cobrar por semana para aquelas pessoas. E ele percebeu que as pessoas iam pagando, né? E ele foi criando alguns processos. Um processo que a gente achou muito interessante e replicou aqui foi o que ele chamou de experimentação de sucesso. A experimentação de sucesso é o seguinte: o que era experimentação de sucesso lá naquela época, ali em Bangladesh, depois na Índia também, ali tudo junto? As pessoas eram analfabetas, né? E elas não conseguiam assinar o contrato delas para receber o dinheiro de microcrédito. Então, o que ele fazia? Você só consegue pegar o microcrédito se você assinar o seu contrato. Então, as pessoas voltavam para casa, na sua maioria mulheres, e treinavam, né, com um galho na terra batida ali, aí voltavam, conseguiam assinar, e era uma experimentação de sucesso. Pô, assinei o meu nome. E a gente trouxe isso para cá, na tropicalização e na nova era, a gente transformou isso em quê? A pessoa precisa mandar um vídeo de 1 a 2 minutos da nossa plataforma online, dizendo o que ela faz, por que ela faz, quanto ela precisa e para que ela precisa. Ah, mas eu posso ir aí na sede para falar com vocês? Não, não pode. Tem que ser digital. Porque, no nosso caso, analfabetismo digital é gigantesco. Né? Ainda mais nas áreas mais carentes. Então, essa é a nossa experimentação de sucesso. Quando a pessoa consegue enviar e aparece lá na nossa plataforma, é enviado, ela, nossa, consegui. A gente aí, bom, aí continuando, né? A gente foi pegando todas essas coisas e voltando para a questão de Bangladesh e Índia, o Mohamed Yunis foi fazendo isso, ele criou o Grameen Bank, né? E aí, 98% eram mulheres. Quando a gente analisou esse número, eu fui um dos primeiros a falar o seguinte: não vamos ser sexistas assim, né? Pô, vamos liberar para todo mundo e analisar a pessoa, né? Não vamos analisar. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Hoje, 87% das pessoas emprestadas pelo Banco Acredita são mulheres. Porque a gente não está com nada, viu? As mulheres pagam melhor, tem muito mais comprometimento e são arrimos de família. Perdoa. Elas pagam melhor, são arrimos de família, tem mais comprometimento e, na maioria das vezes, elas tomam conta da casa. E o marido, muitas vezes, sai de casa, elas tomam conta da casa e dos filhos. Então, ela não tem escolha.
O marido tem escolha. Se não der certo, o que eles pensam, né? Eles me colocando fora dessa, né, já. Eu saio daqui, deixo elas e vou viver outra minha vida em outro lugar, fazer outra coisa. A mulher não tem isso. Ela não vai abandonar os filhos dela. Então ela tem que empreender. E como ela tem toda essa carga de responsabilidade, ela cumpre os seus compromissos. Ela paga o microcrédito. E ela busca o microcrédito. E a gente vê a verdade nos olhos dela, que ela tem ali o comprometimento, que ela vai empreender, que ela vai pagar. Legal. Então a gente passou para 87%. Bom, e aí como é que funciona? Como é que começou? Acredito que está até hoje assim. As pessoas, elas entram no site, preenchem coisas básicas ali, seu nome, seu telefone, onde mora, escreve um pouquinho do que é o negócio dela, explica ali, manda o vídeo, acabou. Uma banca nossa analisa, chama para uma conversa. Depois da nossa conversa, a gente tem uma imersão ali de empreendedorismo, que a gente viu que isso é importante. Isso foram aprendizados durante esses 3, 4 anos que a gente está com o banco. Ela é capacitada, depois dali, aprovada, ela entra no microcrédito e entra numa turma, e aí a gente acompanha ela durante 24 meses. Um pouquinho diferente do Yunis, que ele já fazia um pagamento semanal para não perder aquela pessoa. A gente não perde a pessoa acompanhando ela e chamando ela para mentorias, etc. A gente também tem um outro processo, que é o seguinte. A gente, em vez de emprestar... E esse microcrédito é micro mesmo. Ele vai até R$2.000, R$3.500, né? Dependendo da chamada. Agora, a gente tem um outro que é o seguinte. A pessoa recebe R$400, pagou, recebe mais 700, pagou, aí recebe mais 1.000, e assim progressivamente. Por quê? Muitas ficam animadíssimas de ganhar R$3.500, ou R$2.000, ou R$1.800. E acabam gastando demais um insumo que não precisava, numa melhoria que não estava necessitando naquela hora. Com 400 ela compra um insumo, traciona o negócio dela, paga, aí com mais 700 ela consome. E ela vai melhorando e a gente acompanhando. Então a gente tem esses dois tipos, o banco é voltado para esses dois tipos. E a gente percebeu o que no banco? As pessoas que já vinham capacitadas, a inadimplência era quase zero. As pessoas já tinham relação com o empreendedorismo, já tinham passado por algum grupo de empreendedorismo, alguma ONG que falou de empreendedorismo, alguma coisa. Inadimplência quase zero. Então a gente falou, vamos nas organizações. Então a gente começou em várias organizações bacanas pra caramba. A gente foi na Splend, foi na Damas, foi em diversas ONGs que juntam pessoas para falar de empreendedorismo. E a gente percebeu o seguinte, bom, às vezes faltava. Vamos fazer a gente dar uma capacitação. A gente já sabe qual é a dor do empreendedor. A gente tem aqui empreendedores capacitados. Tem o clube, que é nosso vizinho e amigo aqui, né? Então a gente pode trazer esses empreendedores para falar com eles também. Então criamos uma trilha de empreendedorismo super bacana. E hoje a gente já está capacitando aí na primeira fase foram mais de 2.000 empreendedores. Agora, de novo, um pouquinho mais que 2.000. Ainda não acabou, mas estamos capacitando. E essa pessoa já está pronta para o microcrédito. Ela já passou 6 meses conosco, falando de empreendedorismo, os nossos professores já conversando com elas, falando de mentalidade empreendedora, que não é só falar de finanças, né? Tem que falar de mentalidade empreendedora. Também. Então, a gente já meio que capacitou ela para o final vir um microcrédito já com pessoas capacitadas. Não só com a nossa capacitação, mas também com capacitação de outras ONGs e organismos. Então, é assim que funciona o banco hoje. A gente está no segundo projeto de capacitação, que é um projeto grande, bacana. E é isso, o banco é isso, a gente tem girado o banco bastante e as pessoas que estão acompanhando a gente no banco também têm outras empresas, então a gente gira bastante coisa e a gente está levando essa experiência do banco para outros locais. E hoje eu me tornei vamos dizer, um especialista em projetos de empreendedorismo, de impacto social e faço projetos voltados para outras empresas e outras pessoas e por aí vai. Como é que é a abordagem inicial? Porque você tem a plataforma, ele tem que entrar na plataforma e mandar o vídeo, né? Perfeito. Mas como é que ele descobre a plataforma? Vocês vão ao local ou é de boca a boca? Como é que Excelente. Então, a gente faz de diversas formas. A gente começou antes com lideranças comunitárias, não necessariamente lideranças eleitas, né? Vamos dizer assim, associação de moradores, mas lideranças que são realmente lideranças também na comunidade. E deu certo, mas não foi tão bom. Fomos em empresas que trabalham também nesse ambiente. Deu certo, mas não foi tão bom. Usamos
o digital. Então, impulsionávamos as chamadas nas comunidades onde a gente queria. Deu certo também, mas não foi o ideal. Aí começamos a ir em ONGs que trabalham com essas pessoas. Mas ainda não estava no ideal. E aí a gente foi entendendo o seguinte. Primeiro a gente tinha feito sem ser geolocalizado. Qualquer pessoa que conseguisse entrar, através de qualquer liderança, entrava no processo. Depois a gente começou a entrar por localização. Então, vamos supor, favela tal vai abrir aqui, eu acredito, e a galera entra. Fala com as lideranças, impulsiona digitalmente, talvez a liderança não consiga chegar na pessoa que precise, e vai para algumas outras empresas também e ONGs. Aí deu certo. A gente conseguiu chegar por vários meios e geolocalizado. E o que acontece? Existe um formato, existem diversos formatos de microcrédito. Um deles é o crédito amigo. Que eu e você pegamos um microcrédito, se eu não pagar, você paga. Então você me cobra. Pô, Rafael, vamos lá, vamos pagar esse microcrédito? Pô, isso aqui é aquela coisa toda. A gente fez um pouco diferente. Em geolocalizado pode ser uma favela e outra, uma comunidade, um pouquinho do asfalto, mas aquele localidade ali a gente junta um grupo. E esse grupo, se alguém ali daquele grupo talvez não pagar, a gente analisa, mas se for um caso de realmente deixar para lá, a gente bloqueia aquela localidade. Até entender o que está acontecendo. Entendi. Né? Então é assim que a gente faz. Outra coisa é o microcrédito. Quando a gente vai numa localidade, a gente, obviamente, identifica a inadimplência. A inadimplência não pode estar uma inadimplência alta. Então a gente faz como o banco faria. Liga para as pessoas que estão inadimplentes. Só que a gente não liga para cobrar. Essa é uma grande diferença que eu queria, inclusive, conversar com os bancos, porque é interessante. Que somos uma ferramenta de inovação, praticamente, nesse negócio. E foi ali no teste, no erro, no acerto, né? Foi uma coisa bem didática. A gente liga para perguntar assim, porque antes a gente ligava, a pessoa já atendia, falava, olha, realmente estou atrasado, me desculpa, vou pagar, vou dar um jeito. Eu não estou te ligando para cobrar. Estou ligando para perguntar para o seguinte, a gente é parceiro, você está aqui comigo. Eu te emprestei um microcrédito e eu estou te acompanhando. O que aconteceu que você não conseguiu? Eu quero te ajudar. É o quê? Você não está conseguindo vender? Ou não está com tempo? Alguém passou mal? Teve que gastar dinheiro? Então a gente tenta blindar um pouco a questão social. A gente tem uma equipe social de antropólogos, sociólogos feríssimas para blindar essa questão social. Então entender, dar um apoio nisso do filho, do marido que tem que é um adicto, ou do filho que tem algum problema. Tem muitas mães especiais trabalhando, empreendendo, até porque essas não podem ter carteira assinada, não podem sair e depois voltar. Né? Então a gente faz essa blindagem social e entende por que a pessoa não pagou. Porque eu não estou sem tempo, não consegui sair. Então vamos trabalhar. Vem aqui que tem um mentor, vamos falar sobre gestão de uso de tempo. Vamos bater um papo com você sobre gestão de uso de tempo? Bateu. Ou, estou vendendo, mas não estou conseguindo. Então vamos falar um pouquinho sobre precificação? Você está precificando errado. Então a gente liga para perguntar, o que aconteceu aí? Né? O que aconteceu? Aí as pessoas começaram a entender isso. Primeiro elas ficavam dando 1000 desculpas esfarrapadas, né? Depois elas entenderam o seguinte, não, eles realmente querem saber o que aconteceu. E abriam ali o coração, aconteceu isso, aconteceu. Não, a gente pode fazer isso, tentar daquilo, papapá. E assim a gente conseguiu diminuir de forma muito grande a inadimplência. A gente saiu de um patamar gigante, hoje a gente está cada vez menos com a inadimplência. Né? E acreditamos que com a capacitação vai ficar cada vez menor a inadimplência. Né? Então, quando um banco liga para uma pessoa e fala o seguinte, me paga porque o seu juros está aumentando, porque eu vou te colocar na justiça, porque eu vou te colocar no Serasa, a pessoa, ainda mais que é empreendedora, né? Sim. E já somos um bicho solitário, né? Ainda com uma pressão de alguém com dinheiro forte em cima de você, você vai ficando cada vez com mais dívida, alguns se alavancam com essa pressão, outros paralisam, não atendem mais, trocam de telefone, vão tentar fazer outra coisa. Às vezes não, às vezes é só dar uma equalizada. Um exemplo para mim foi ótimo, a moça era massoterapeuta, ela quebrou o braço. Como é que eu vou cobrar dessa moça se ela não pagar? Fica difícil. Ela falou, eu quebrei o braço. Tava de Uber, moto lá, Uber moto ou qualquer outra coisa. Acho que era mototáxi da comunidade. Caímos, quebrei o braço. Não tem como fazer nada. Eu vou cobrar dessa mulher como? Olha, eu vou te estender o seu prazo. Vamos estender o seu prazo. Quando você melhorar, você me avisa.
E assim foi. Outro exemplo que eu gosto de dar, que é rápido e é muito interessante, é a moça tinha conseguido fechar um super... Ela fazia, né, salgados grandes. Fechou um super negócio para vender 200 salgados por dia para um cara que tinha um monte de barraquinha ali no centro, na Tijuca, por aí. Foi uma festa quando ela fechou esse negócio. O grupo se encontrava lá na nossa sede. Meses depois ela volta exausta, olheira. E aí, como é que tá? Pô, tô precisando de mais um dinheiro para girar, preciso de um caixa para girar. Calma aí. Não, já fez a precificação direito? Ah, não consegui porque eu tô sem tempo, eu faço... Para tudo, amanhã você vem aqui. Ela voltou. Resumindo, ela foi. A gente identificou que ela tava de preço, de custo, sem calcular algumas outras coisitas que a gente tem que colocar. Tava lá, R$1,98, R$2,03, ela cobrava R$2. Ela tava trocando dinheiro. Era um monte de dinheiro que ela trocava, mas ela tava trocando. Sim. Para tudo, tira esse cara fora e vai trabalhar. Quanto é que é na pista, no B2C, né? No Business to Consumer, né? Para vender no varejo. É R$6 que eu cobro, R$5,50, R$6. Então vamos voltar para o varejo. Ela ganhou muito mais dinheiro. Então as pessoas não entendem isso. Então essa é a grande diferença. Eu sou... Bom, falei pra caramba, hein? Me perdoa. Mas eu sou um grande apaixonado pelo tema. Mas é bom a gente ver que a coisa não funciona só no nosso horizonte, né? É isso. Nós aqui temos que abrir o foco também e ver que as coisas acontecem. Deixa eu te fazer uma outra colocação, que o nosso tempo já está acabando. Mas deixa eu fazer uma outra colocação. Vocês também têm parceiros. Muitos parceiros, graças a Deus. Existe parceria com as empresas de saneamento, as concessionárias que estão trabalhando hoje no Rio? Olha, uma parceria em si não, mas a gente tem feito alguns diálogos e procurado algumas para fazer os projetos sociais de impacto. Para fazer, por exemplo, uma sensibilização para a entrada delas em território. Sim. A gente tem procurado muito porque é uma coisa que interessa a gente sabe que é necessário, né? Projetos sociais dessas empresas e projetos de operação. Lógico. Né? Não só, então assim, estamos batendo na porta, estamos procurando. Inclusive você, que se você for de uma empresa de saneamento, você pode mandar um WhatsApp para a gente, falar com a gente pelo Instagram, falar com a gente pelo e-mail. Dá o endereço. Mande uma mensagem para a gente pode mandar para o Banco Acredita, que é Acredita, né, no Instagram, ou para o Clube Empreendedor Brasil, que a gente pode fazer um projeto exclusivo para você. Né? Acredita, a gente pode levar isso que a gente já faz para você, através de lei de incentivo, através de microcrédito, para levar alguma coisa que leve o social. Sim. Ou um projeto para você. A gente tem o Clube Empreendedor Brasil, que faz um projeto exclusivo para você. Seja ele de, por exemplo, uma sensibilização para a empresa de saneamento, ou um projeto social para dar aquela... vamos dizer, uma maciada, uma entrada mais tranquila, mais gostosa no ambiente onde eles vão entrar. Então a gente tem esse diálogo e queremos cada vez mais. Rafael, legal, muito bom. Gostei muito porque é isso que eu estava dizendo antes, né? A gente sai um pouquinho do nosso foco, varia um pouquinho, é bom ver coisas novas acontecendo. Acho que foi muito legal e essa relação com o saneamento mostra isso. Porque é isso que você falou, de melhorar esse acesso, né? Porque hoje há uma grande dificuldade, a gente sabe que as empresas de saneamento têm essas dificuldades. Não só para entrar para fazer obra, mas também para entrar para fazer uma série de outros serviços que precisam ser feitos, como o próprio cadastramento das pessoas, e passa por aí, né? Perfeito. São pessoas, né? Pessoas lógico, são pessoas sempre. Lógico. É isso. São moradores, são pessoas que estão lá, que pagam os seus impostos e que querem fazer as coisas direito, na grande maioria, não tenho dúvida disso. Doutor, foi um prazer. Prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado aí por ter vindo lá encarado o engarrafamento aí de véspera de feriado. É isso aí. Não é mole, Valeu gente sabe pena. que não é mole. Mas foi muito legal, muito legal. Obrigado. A gente agradece imensamente. Fique à vontade aí se você quiser fazer algum encerramento. Perfeito. Porque nós vamos pelo caminho. Perfeito. Não, só agradecer a ABS, agradecer esse convite, da gente poder falar um pouquinho sobre impacto social, gestão de impacto social, projetos de empreendedorismo de impacto social, saber dizer que estamos de portas abertas para qualquer tipo de procura para projetos. E é isso. E dizer que o empreendedorismo é para esse século, que a Revolução Industrial foi para o século passado. É isso aí. Você está de novo. Vamos lá. Ok, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio do Pode Sanear. Hoje tivemos a presença aqui do... Desculpa aqui, que realmente tá brabo. Nossa Senhora, a garganta não tá brincadeira. Tivemos aqui a presença do Rafael Ponzi,
publicitário, diretor, empreendedor, principal origem, principal fonte onde você fica hoje é o Clube do Empreendedor. Isso aí. O Acredita é esse projeto que ele acabou de dizer, mas principalmente nessa relação que a gente queria trazer e mostrar para vocês que existe hoje do empreendedor de impacto social e com o nosso processo de melhoria de qualidade de vida, com saneamento, com toda a parte de coleta de resíduos, enfim, todas as variáveis que nós temos de saneamento, e isso se relaciona diretamente. Então, esse era o objetivo hoje, de trazer uma visão um pouco diferente do saneamento, mas que se relaciona diretamente, principalmente nessas comunidades mais carentes. Agradecemos a vocês aí todos, que tenham bons dias de descanso e vamos em frente, porque a minha garganta está indo embora. Obrigado, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau.